Olá, tudo bem? Tudo bem para quem já está aí ao vivo? Tudo bem, pessoal? Estou esperando aqui a Bia entrar. Já mandei para ela o convite. Vamos ver. Boa noite. Estou convidando a Bia. Vamos lá. Olá, Daliane, Gabi. Tudo bem? Será que eu tenho que apertar aqui? Eu tenho que pedir para participar, é isso? Aceitei, peraí. Cadê a Bia? Agora vai começar. Peraí que eu já recebi aqui. Acho que ela vai conseguir agora, gente. Ah, agora sim, que delícia. Vamos com um pouquinho de microfonia. Tem que mutar aí. Coloca no mute. Onde você consegue colocar? Peraí, peraí, gente. Na sua tela, Bia. Meus alunos entrando. Ô, gente, eu vou colocar no mute só um pouquinho, tá dando microfonia, tá? Peraí. Tem que mutar o seu, Bia. Será que eu entro e saio de novo? Não é Tem que melhor? botar mudo no seu. Acho que é em outro lugar. Pera. Tem que mudar o seu vídeo, mutar o seu vídeo. Onde você coloca mudo aí? Pronto, gente. Acho que deu certo. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês podem mandar aí um ok? Falar que tá dando certo, por favor? Tá tudo certo. Abaixa o volume aqui, fazendo um favor. Esse aqui? É. Zerar o volume. Pronto. Pronto? Vocês estão ouvindo a Bia também? Olá, olá, boa noite. Mandem aí um ok. Falem assim, tô ouvindo, sim ou não.
Já vi minhas alunas. Ah, Já. maravilha. Por quê? Nós estamos aqui uma do lado da outra, tá? A gente está usando então as duas câmeras. E nós estamos aqui uma do ladinho da outra, fazendo aqui a gravação para vocês. Deixa eu trazer um contexto primeiro, né? Primeiro, bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela paciência também. Nós somos aqui ainda pessoas que não estão tão hábeis com essa ferramenta. Então, realmente aqui estamos aprendendo. Então, obrigada pela paciência mesmo. Olha, gravamos o nosso podcast, né, Sil, e falamos sobre maternidade. E, gente, aconteceu uma intercorrência dessas que acontecem na vida mesmo, né? E perdemos metade do episódio. E eu vou dizer para vocês, depois que vocês ouvirem essa história toda da Bia, o que vai ficar muito claro aqui, né? Exatamente o quanto que ter que resolver esse problema aqui foi o menor dos nossos desafios. Porque a história de vida da Bia, ela tem tanto a nos inspirar, ela tem tanto a nos ajudar, né? Porque quando nós enfrentamos alguns desafios, é bem comum que a gente fale assim, poxa vida, acho que comigo é mais difícil, ou eventualmente a gente até pensa assim, olha, eu acho que não tem saída. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu acho que o que aconteceu comigo não me traz uma perspectiva, eu acho que não dá para fazer diferente, né? E quando nós ouvimos histórias de pessoas que conseguiram ressignificar, isso traz para a gente um ânimo novo, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente começa através dessa live. A primeira parte a gente vai voltar aqui, ouvir um pouquinho da história da Bia. E a segunda parte vocês vão ouvir, que é da parte que a gente não teve intercorrência, né? Lá no canal do YouTube. Daqui a pouco a gente vai deixar disponível para vocês, tá? A gente começa por aqui. E foi até legal, porque nós pudemos, né, Bia, construir de uma forma diferente. Vou falar para vocês que não foi muito trabalhoso para a gente ter que sentar e conversar de novo, tá? Foi uma delícia. Bom, primeiro, quero dizer para vocês que depois, como esse vídeo estará disponível lá no canal do YouTube, inclusive vou deixar para vocês depois o link, então vou pedir que gentilmente vocês possam se inscrever. Ainda tenho poucos seguidores, né? Isso é natural, estou no começo, né, gente? Então se inscrevam, ativem o sininho, sejam gentis, por favor, curtam o vídeo, comentem, levem perguntas, comentários, isso é muito bem-vindo, tá? Conto muito com vocês e por aqui também tragam comentários, perguntas, podem ficar à vontade aqui, tá? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui da Bia, né, a nossa convidada, que gentilmente veio de novo falar sobre a sua história. Mês de maio, mês das mães, nós falamos sobre maternidade e trouxemos, inclusive, a referência de uma pessoa, inclusive Ana Maria, que gravou o nosso primeiro episódio, sobre a perspectiva de quem já tinha ali, então, um aprendizado muito bacana, né, sobre a maternidade. Recebeu muita coisa boa da sua mãe, mas também viveu desafios, né? Quando ela foi mãe, porque além de não ter a presença ali, né, de uma rede de apoio da família, ela precisou usar da autoconfiança, de tudo aquilo que ficou bem estruturado ali desde a infância, para ter coragem de manter aquilo que ela acreditava que estava no coração dela. Que ela teve que fazer algumas coisas diferentes. Ela não deu para ela exatamente fazer o copia e cola de tudo que ela recebeu desde a infância, né? Aqui, com a nossa querida Bia, a gente tem uma história que representa a história de muita gente que eu conheço. Muita gente que ou eu já ouvi um pouquinho da história ou já recebi em consultório. Só que, às vezes, em graus diferentes, entende? Não quer dizer que todo mundo vai ter ali, todo mundo que tem algum tipo de trauma, algum tipo de questão na infância, teve uma mãe abusiva, não tem nada a ver com isso, ou uma mãe narcisista, tá?
No caso aqui da Bia, a gente está falando aqui de um extremo, tá? E por ser um extremo, traz muito aprendizado, como eu disse para vocês. A Bia, ela, a partir dessas histórias aí dolorosas da infância, ela conseguiu construir um significado diferente, tanto no ato de ser mãe, quanto também no seu papel como mulher. Inclusive, ela é uma mulher que hoje no seu trabalho, ela ajuda outras mulheres a se conectarem com a própria beleza, ela ajuda mulheres, inclusive, através da beleza, a fazerem um trabalho bacana, inclusive a terem como meio de vida a trabalhar com a beleza mesmo, né? Através de fazerem maquiagem, né? E ela ajuda as mulheres a se conectarem com essa questão da autoestima, com o conhecimento, né? Daquilo que às vezes está lá guardadinho e que muitas não puderam acessar ao longo da vida. Eu não vou ficar falando muita coisa, porque eu acho que ela fala melhor, né? Então, Bia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se apresente, fala um pouquinho de você. Estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar. Meu nome é Beatriz Buchaim. Eu sou consultora de imagem corporativa e pessoal, professora de maquiagem profissional e automaquiagem. Falo que tenho filhos também. Pode, falava tudo que você quiser. Tenho uma filha de 34 anos, meu primeiro casamento, meus 2 filhos, a Gabriela com 15, o Marquinho com 12 anos, né? Acabei engravidando depois de muito tempo. Mas a história que eu gostaria de compartilhar aqui com as meninas, né, com as pessoas, é uma história que vocês estão acostumados a ouvir, né? Inclusive eu até comentei com a Luana que não é todo mundo tem coragem de compartilhar esses momentos que eu tive. Hoje em dia eu tenho isso muito bem resolvido comigo mesmo, mas eu gostaria de dividir um pouco o que eu sentia da infância. Eu como criança, como é que via isso, como que passei para a adolescência e hoje me tornei uma adulta. Mas demorou muito tempo e talvez você lembre da sua fase de infância, que ela está aí até hoje. Tá? Então é isso que eu gostaria de te avisar, de te alertar para você ir para frente. Tá? Bom, de pequenininha, não conhecida, assim, pequena gente nunca percebi muita coisa. Eu comecei a ter noção de algum problema dentro da minha casa, mais ou menos com 5 anos de idade. Eu tive uma mãe, né, a minha mãe não é diferente daquelas mães com o coração vermelho, que todo mundo fala de amor. A minha mãe, desde pequenininha, muito cedo, eu percebi que ela tinha uma insatisfação muito grande pela vida. Ela tinha uma frustração muito grande, eu não sei o que ela imaginou que acontecesse e acabou não acontecendo exatamente do jeito como ela planejou. E eu não entendia, né? Porque ela estava nem um fardo pesado. Ela tinha uma dificuldade tremenda de manter o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, o bem-estar de casa. E ela brigava demais com o meu pai. Eu lembro que de pequenininha eu não entendia por que ela fazia aquilo. E ela esperava o meu pai chegar e fazia aquele reboliço, era uma briga tremenda, ofensa. Começava sempre com uma coisa muito boba, vamos supor, um copo em cima da mesa, uma roupa suja, só que aquilo sempre se tornava em ofensa, em depreciação, xingamento, uma coisa horrível. Eu de pequenininha não entendia muito, porque o meu pai foi um homem muito íntegro, meu pai era um homem muito educado, amava aquelas filhas, mas a nossa casa, ela girava em torno do egoísmo e do egocentrismo da minha mãe. Eu comecei a perceber isso muito cedo. O que eu fazia? Eu comecei a defender o meu pai. E eu digo que famílias que têm esse tipo de mãe que nem a minha, nós acabávamos virando um bode expiatório ali, né? Eu, minha mãe, meu pai ali. Tudo era em torno da felicidade, não felicidade, era a vida que ela conseguia levar. Né? Complicada com esse negócio do egoísmo e desse egocentrismo exagerado que ela tinha, ela causava muita frustração para ela. Então, todos os dias, qualquer coisa de errada que acontecia, o mínimo que fosse, tudo era seguido de xingamento, ofensa, palavrões, era sempre o pior momento possível. Eu sempre tive na minha casa, é horrível falar isso, mas eu só tinha um pouco de felicidade, um pouco de sossego quando eu estava fora. Agora, Bia, um ponto aqui. Você, enquanto criança, você conseguia perceber que o problema era de sua mãe? Ou hoje você entende que o problema era dela? Quando criança, você conseguia distinguir isso?
Não, eu vou te ajudar bastante, você que está aí do outro lado. Eu demorei 50 anos para descobrir que o problema não era meu, era dela. Eu tô falando isso porque, gente, fiz essa provocação aqui de propósito, né? É muito comum, né? A criança, ela entende as questões de maneira literal, né? Então, ainda que quando ela esteja apanhando, por exemplo, alguém fala assim, olha, porque você fez tudo errado, você sempre erra. A criança, ela não tem condição de, naquele momento, mesmo diante da dor, entender que tá errado alguém bater nela. Porque veja, né, se ela vai na escola, ela faz alguma coisinha errada e tem lá uma reclamação, alguém vai falar com ela assim, olha, não pode bater no coleguinha, não pode fazer isso. Ela percebe que existe incoerência, né? Mas ela não consegue questionar e ela não tem condição ainda cognitiva e nem mesmo o cérebro dela não tem ainda maturidade suficiente para que ela consiga elaborar essa questão. Então ela vai levar a valor de face o que ela está ouvindo e o que ela está vendo acontecer. E na verdade, o que vai acontecer na maioria das vezes? Né? Essa criança ela vai entender assim, eu estou apanhando porque eu mereço, eu estou apanhando porque eu sou ruim. Isso fica tão forte, né? Que é muito comum adultos, né, extremamente traumatizados com essas experiências, mesmo diante de várias situações, onde eles já conseguiram ter evidências claras de que eles são capazes e etc., sempre que estão, às vezes, diante de alguma situação onde existe ali uma avaliação, voltar, estou dando um exemplo aqui, tá? Não estou generalizando, estou dando um exemplo. Voltar para esse automatismo, como se fosse uma voz que vai falar o seguinte: você não consegue, você é inadequado, você não é bom. Então a criança, ela fica com aquela mentalidade de que ela é ruim e que ela mereceu apanhar. E não é à toa que nós, por exemplo, vemos pessoas que suportam abusos. Eu não estou falando só de mulheres que apanham. Eu estou falando também de homens que às vezes suportam abusos no trabalho, porque a gente só pensa em abuso muitas vezes quando fala de relacionamento, né? Mas pensa no trabalho. Quantas relações são extremamente abusivas, né? Até às vezes assim grotescas, né? E muito explícitas. Mas a pessoa, ela entende que ela tem que ser forte para suportar aquilo. E que é, inclusive, uma virtude ela suportar e que, ah, não, mas meu chefe, aquele está fazendo um teste comigo. Então, a pessoa não consegue discernir. E naquele momento ali que ela está sofrendo tudo isso, muitas vezes, né, a criança, ela tem aquela expectativa de perfeição do seu cuidador. Então, ela vai muitas vezes falar o seguinte, olha, minha mãe tá certa, né? Eu tô apanhando aqui porque eu mereço. E ela tá certa, ela tá julgando da maneira correta. Então, por isso que eu fiz essa pergunta aqui para a criança, gente. Não é um sofrimento que existe só naquele momento ali que ela é exposta àquele tipo de situação. Para a criança é um sofrimento também depois, porque ela não consegue se sentir segura emocionalmente. Aí ela entra num nível de estresse tóxico. E ela também não consegue compreender e ligar os pontos, né? Vão somando muitas coisas aí. Bom, Bia, o Posso que falar que uma coisinha? acontecia? Fala. Eu nunca sabia dizer que os pais têm que educar, no caso a mãe educa. Eu nunca sabia quando eu tinha feito alguma coisa realmente muito errada mesmo, ou se ela estava se aproveitando não, aquele momento dela de egoísmo, aquela fúria, aquela insatisfação que ela tinha, ela descontava em cima de mim. Então eu nunca sabia, eu nunca soube distinguir o certo do errado e o bom e do mal. Foi um trabalho assim árduo que eu tive que enfrentar porque eu queria seguir a minha vida, mas eu não tinha essa referência do que era bom era ruim, do que era certo e do que era errado. Porque ela estava sempre insatisfeita, tudo era um problema, tudo era ofensa, tudo era agressão, não física, eu não tive agressão física, mas uma violência psicológica tremenda. E outra coisa muito legal,
coisa que você acaba dividindo. Eu dividi até isso com algumas pessoas já. A pessoa que normalmente passa pela violência psicológica que eu passei, é grave até falar isso, mas você se acostuma com a relação. E é uma coisa tão louca que eu tive patrões que faziam, não sei se, não digo pior, mas eu estava acostumada com aquele tipo de coisa, né? Com aquele de escutar ofensa, de escutar ridicularização. Então, para mim, aquilo era comum. A minha mãe me fala, ele é meu patrão, ele paga o meu salário, por que ele não pode me falar? Então, eu perdi até uma certa época da minha vida, eu não tinha a relação, o que era coerente, né? O que é certo, o que é errado, o que é permissivo, né? O que é permitido fazer. É que você está falando de várias questões, né? Então, assim, perde-se a noção do que é dignidade, né? Então, assim, basicamente, essa questão assim, olha, eu não sei mais o que eu mereço, o que eu não mereço. E aí muitas pessoas, elas vão avançando a vida sem, inclusive, conseguir confiar. Porque na lógica, na pior das hipóteses, então eu não confio em ninguém, não confio em nenhuma relação, porque eu acho que toda relação pode ser um risco. Tem até uma pergunta aqui. Como se tornar uma pessoa funcional passando por tantos traumas durante a infância? Calma que a gente vai falar disso. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá, né? Boa pergunta, José Dezene. Meu marido tá aqui, ó, bacana, apoiando. Essa pergunta é maravilhosa. E temos essa resposta sim aqui, mas eu não vou adiantar agora. Perde essa referência. E, gente, sabe quando muitas pessoas falam assim, ah, mas a fulana, por que ela não sai dessa relação? É formada, tem não sei quantas pós-graduações, é mestre em não sei o que, é super bem paga. Por que ela não sai desse relacionamento? Por que ela está tolerando tudo isso? Então tem tudo isso que a Bia está falando. Muitas mulheres, estou dando um exemplo aqui, mas a gente pode falar dos homens também. Ela falou aqui do exemplo da questão do trabalho, né? Muitas pessoas que passam por esse tipo de situação, o que acontece? Elas normalizam, porque se o normal que eu vivo é esse nível de tensão, eu perco qualquer tipo de sensibilidade sobre o que é abusivo ou não. Então então eu acho assim, tá tudo bem. E outra, se eu acho que toda mãe ama, se eu acho que toda mãe é maravilhosa, logo a minha mãe me ama, então mães que amam também fazem isso. Então pessoas que me amam podem me bater, pessoas que me amam podem me ofender. Porque quem ama tá cuidando. E muitas vezes, né, quantas pessoas que apanharam ouviram assim, eu tô te batendo pelo seu bem. Eu tô te falando tudo isso aí também pelo seu bem, porque você é inadequado. Que você não é uma boa pessoa, né? E aí, Bia, tem uma questão também, porque a Bia, gente, olha só como que, no final das contas, o Steve Jobs fala disso, né? Ele falava, né? Sobre a questão de que no final você vai ligando os pontos e você enxerga que eles se unem. A Bia, ela é uma mulher... Gente, quem fala que daqui a 5 meses ela vai fazer 60 anos? Nem eu. Eu não tô falando de beleza, não. Eu tô falando de astral. Eu tô falando de comportamento, né? E a própria a disponibilidade, os assuntos, né? Então, assim, não a vejo realmente com 60 anos. Tenho várias amigas de 60 anos, inclusive no Pilates, tá? Não tenho nada contra a idade. Inclusive, eu sou fã das pessoas que têm uma vida bem vivida. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a Bia, ela é uma mulher que ela exala essa questão do autocuidado e não é numa linha de forçação de barra, não tem nada a ver com isso, mas tem uma questão muito forte de autocuidado, de gostar de si, de cuidar de quem você é. E eu lembro que lá na nossa gravação que nós fizemos, né, e que eu já contei para vocês aqui, aconteceu uma intercorrência, mas que bom, né? A gente estava até abordando mais coisas aqui hoje. A Bia também falou sobre questões que eram praticamente assim, inadmissíveis nessa relação com a mãe. Por exemplo, as maquiagens. Ela já gostava de maquiagem desde pequenininha. Conta aí. Então,
Na infância eu não entendia muito bem, discutia muito com ela, foi esse transtorno, inclusive, negócio com meu pai. Nunca aceitei, nunca, embora eu falo que foi difícil entender que a culpa não fosse minha, mas desde pequenininha, não que eu batesse de frente com ela, na verdade, a gente já conversou antes, eu queria que ela fosse diferente, né? Eu queria curar aquela família, porque o problema era ela. Então, eu tentava, nunca respondi para minha mãe, nunca provoquei absolutamente nada, eu simplesmente tentava fazer que ela gostasse da vida, gostasse da família, gostasse de cuidar das filhas, do marido, que fosse um lar, né? Não adiantou muito, né? Começou a piorar muito na época da adolescência, porque eu comecei a querer ser com as minhas amigas, eu queria ser que nem elas, usar o mesmo tipo de roupa, de cabelo, de maquiagem. E a minha mãe nunca foi uma pessoa que teve muito cuidado com ela, né? Nem com roupas, pela própria personalidade que ela tinha, né? Pelo próprio pensamento dela. E eu tinha minha personalidade, sempre fui muito assim, autêntica, desde criança. Eu comprava as minhas maquiagens, eu ainda não comprava escondido. Comprei as minhas maquiagens, jogou no lixo a primeira vez. Comprei pela segunda vez. Falei, agora eu vou esconder. Ela achou, jogou no lixo de novo. Eu falei, quer saber? Isso aqui não vai parar, não vai ter fim nunca. Comprei as maquiagens e escondi. Como toda adolescente, que às vezes eu ficava enganando, não, eu descia o elevador e passava quando saía. Uma simples maquiagem, né? Um produto para me dar um pouquinho de cor, gerava uma confusão dentro da minha casa que as pessoas não têm ideia. E fora essa parte né, desse inconveniente com a maquiagem, com a aparência, ela tinha, a raiva dela acabou multiplicando, eu acabava respondendo também, porque eu já não era mais uma criança. Então, a minha fase de adolescência com ela foi nunca violência física, sempre a violência verbal. E eu respondia, ela respondia de volta, ou seja, aquilo nunca vai terminar. Mas eu fui autêntica na minha adolescência, eu usava as roupas que eu queria, eu comecei a trabalhar muito cedo também, então eu comprava as minhas coisinhas, mas foi uma briga tremenda. E eu nunca aceitei esse comportamento dela. Quem tem um tipo de mãe que nem eu tenho, cada vez que ela me via que eu saía, ela ficava esperando na porta, que roupa horrível, que amiga horrível, tudo era um horror. E isso é agregado com ofensa, com xingamento, com ridicularização, né? Todo mundo é sempre melhor do que você, a vizinha é melhor, a amiga do não sei quem é melhor, até entre as irmãs, né? Até eu nem cheguei a comentar nada da minha irmã. Olha, eu falo que de pequenininho eu já era tão sábia, eu sabia que a minha irmã era muito frágil emocionalmente. Então, minha irmã ficava lá pequenininha, ali, escondidinha, eu já sabia que eu tinha que proteger a minha irmã. Então, minha irmã ficava quieta. É uma coisa tão maluca isso, eu não sei nem se tem coerência. Às vezes eu queria pegar tudo pra mim, porque eu sabia que a minha irmã não ia conseguir lidar emocionalmente. Tanto é que não lidava, né? Mas a minha irmã, ela poupava, porque a minha irmã normalmente ficava quietinha, não respondia, ou seja, entrava na dela. Mas entre as irmãs, ela sempre colocava uma contra a outra. Sempre eu, né? A minha irmã eu deixava quieta. Mas o negócio era sempre comigo. E eu sabia que o negócio vinha pesado em cima de mim. Eu falei, vou ter que aguentar, porque isso aqui não vai ter fim nunca. Né? Então, na minha adolescência, já tinha muito claro que aquilo não ia terminar nunca. Aquele comportamento dela não ia terminar. E conta, você estava falando do seu pai e que seu pai era mais amoroso. E como que foi essa questão do seu pai? Você também falou de sua avó que morava perto. Como é que era? Eu tive... Por que eu consegui chegar hoje, eu falo que com quase 60 anos, com essa vida que eu tenho hoje, a gente precisa de uma referência. Nem que seja distante, uma vizinha, uma amiga, uma parente, né? No meu caso, eu tive como referência o meu pai e a minha avó. Por coincidência, a minha avó é a mãe dela. A minha avó sempre morou próximo da gente, né? Na época ela veio morar conosco também. E toda essa ternura de mãe, bem-estar, carinho, amor, a minha avó me passava. E o que é muito simples, é receber com um abraço, com um beijo, um colo, se perguntar, você está bem? É uma troca de carinho, uma troca de amor, que eu nunca tive com a minha mãe. Né? Ela nunca foi minha mãe nunca se preocupou em transmitir o bem-estar dentro de casa. Meu pai trabalhava o dia todo, como todo pai, e chegava de noite todas as noites, até o dia, falo que a gente, na adolescência já não liga mais. Ele chegava, ele abria a porta, ele abaixava, esperava as filhas, a gente fazia uma festa, a hora que ele chegava, ele abraçava, ele não falava nada, ele só ficava com as filhas. Meu pai era um homem muito culto, muito inteligente, ele era muito sábio também, então ele sabia que quando ele chegava,
ele estava proporcionando a paz, né, o equilíbrio dentro daquela casa. Por mais que ela tentasse gritar e implicar com ele, como ela sempre fazia, ele sabia que ele conseguia trazer paz para aquela casa. E eu tinha uma adoração pelo meu pai tremenda, porque meu pai sabia de toda aquela confusão e eu tinha essa noção de que ele procurava amenizar o ambiente familiar ali. A Edna fez até um comentário aqui, como é bom saber que essas coisas são reais. Porque parece que assim, não sei se Edna já aconteceu com você ou com alguma pessoa na sua família, mas me parece um comentário de muitas pessoas que falam assim, se eu falar ninguém acredita. E até porque, gente, é uma questão assim, né? Poxa, mas mãe não faz uma coisa dessa. Não é possível, né? Então, muitas vezes entram essas questões. E aqui a gente não tá para discutir e falar assim que colocar na parede as mães, né? A gente não tá aqui para questionar isso, mas é também para trazer um lado da humanidade, tá, gente? Porque existem pessoas que a Edna confirmou aqui, isso mesmo. Existem pessoas. Mas eu tenho minha querida. Minha querida. Ela vai passar. Não, pode chorar. Chorar, a gente tem que chorar, gente, né? Colocar pra fora assim. Sintam-se abraçados, todos aqueles que estão de alguma forma identificando, porque eu acho também que quando as pessoas identificam, tem uma questão que acontece, que é a seguinte, que é de você olhar e falar o seguinte, eu não sou uma fraude, não é mentira. Porque muitas pessoas desacreditam. Quantas pessoas já falaram assim, não, a mãe nunca faz isso. Não, isso não é verdade. Não, então, ó, se isso aí acontecer, é porque você mereceu. Porque para uma mãe fazer isso daí com você, para falar isso daí com você, é porque você realmente foi muito mal. Quantas vezes isso já aconteceu? O pior de tudo é que nas minhas amigas, por exemplo, na casa, o problema é que você enxergar as minhas vizinhas, as minhas amigas, as próprias amigas dela. A minha casa nunca foi um lugar que eu falo, meu Deus, que delícia, eu vou para casa. Quando eu ia para minha casa, eu falo, pronto, agora vai começar o martírio tudo de novo, porque vai começar aquela avalanche de reclamação, de ofensa e de ridicularização, que eu não preciso ficar escutando. Por que eu estou escutando isso? Por que eu estou merecendo escutar isso? Eu não mereço. E não entendia nada. É isso. Então, eu falei no início que eu tinha bem resolvido. Eu tenho mágoas, mas... É que assim, gente... quando a gente fala de cura, né, na psicologia, principalmente, a gente não está falando aqui que é igualzinho a gente pegar uma ferida, né, ir lá e curar e depois vai ficar só aquela cicatriz. Toda vez que uma pessoa que sofreu isso lembrar, vai doer. Sabe por que que dói? Não. Porque a criança, ela precisa, até para o seu próprio desenvolvimento, ela precisa de segurança emocional. E a segurança emocional, quem dá são as figuras que são aquelas responsáveis pelos cuidados da criança. Quando existem essas figuras relacionadas aos pais, a criança espera. É o esperado. São seus cuidadores. Por isso que as crianças demandam muito isso. Por isso que elas demandam muito. E por isso, gente, que muitas vezes e por isso que assim, olha, às vezes uma criança ela está se comportando mal, e os pais estão assim, olha aqui, essa criança, que saco, etc. A criança, tudo é uma comunicação, entende? E ali no cérebro imaturo, às vezes tem a criança chamando a atenção, porque ela ganha atenção quando ela se comporta mal. Se ela se comportar bem, ela vai ficar ali no cantinho dela. Ela não vai receber atenção. Só que na imaturidade dela, ela vai entender o seguinte, se eu jogar meus brinquedos aqui, minha mãe vai vir, vai brigar comigo, mas ela vai olhar para mim. Quantas crianças adoravam ficar doentes porque era o momento em que recebiam o olhar dos pais. Tem vários casos assim. Tem muitos casos de pessoas que vivem isso, tá? Então, tem até mais perguntas aqui que apareceram, né? E até um comentário aqui, a Ana Mantovani, que participou com a gente aqui do primeiro episódio de Mães, falou assim, que bom que a Bia falar, porque realmente isso tangibiliza esse cenário, né? E assim, a criança, ela não consegue compreender porque é um desamparo. E não é um desamparo pontual, sabe? Aquele assim que você fala assim, olha, existe uma resposta. Que não quer dizer que doa menos, mas que tem uma resposta, tipo assim, ela não me quis. É diário.
a criança, e assim, no final das contas, do lado ali, aí o José até perguntou aqui, né, no chat, por que que a mãe dela fazia isso? Para ter uma resposta bem mais clara, só se a gente pudesse fazer realmente um diagnóstico, entender no detalhe. Mas via de regra, mães que têm este tipo de comportamento, elas são muito mal resolvidas com as questões delas. Muitas mães que têm características, né? Então, assim, ela pode ser uma mãe narcisista ou pode ser uma mãe com comportamentos exacerbados de narcisista, de narcisismo. Que, assim, no final das contas, gente, qual é o diagnóstico não interessa. Tudo isso aí, o saldo final é maldade e negligência emocional. Entende? No final das contas, nós temos aqui crianças, você e sua irmã, que ficaram em débito nisso, que ficaram com essa demanda, com essa, como é que eu posso dizer, né? Com essa ferida aberta. A criança ela precisa de segurança emocional para se desenvolver. E quando isso não acontece, é uma dor. Quando, além da segurança emocional que ela recebe constantemente a agressão, e no nosso cérebro, a agressão psicológica, ela tem uma ativação na mesma área que a agressão física. Então, para quem pensa que está xingando uma criança, que está ofendendo, que está fazendo ali um terrorismo, e muitos pais falam assim, não, eu faço isso porque eu quero que meu filho seja firme, eu quero que meu filho seja uma pessoa responsável, né? Então, veja, muitas vezes é assim, olha, eu estou com medo do meu filho dar errado, então eu vou lá e pressiono. Eu faço com ele aquilo que eu recebi e que eu já sei que dói. É basicamente repetir um ciclo que eu sei que dói, pelo meu medo, pela minha insegurança. Então, é muito melhor que os pais busquem um caminho para se cuidar, para se tratar. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para um ponto que é o seguinte: esse pai e essa avó, eles fizeram um papel muito importante. Aqui, a gente pode ver, dói na Bia até hoje. Porque, gente, faz falta sim. Então, pais, ó, atenção, pais e mães, né? Lá no episódio da Ana Maria, nós aprendemos, tem uma lição muito legal que é a seguinte: a gente não precisa entregar um tempo enorme para entregar qualidade para os nossos filhos. A gente precisa entregar tempo de qualidade. Então, às vezes, nós não conseguimos fazer aquela coisa maravilhosa, idealizada. Não idealize, pegue a sua realidade e adapte para você entregar o seu melhor, com o seu amor, com o seu cuidado, mas também com limites, com tudo que você vai entregar para desenvolver uma pessoa que você colocou no mundo ou que você escolheu criar, né? Você escolheu e você é responsável por essa pessoa. Então temos aqui que pensar nessa responsabilidade. Considerando essa responsabilidade, quando a gente às vezes tem uma situação aí danosa e que os pais não fazem isso, às vezes é um parente ou uma professora. Quantos educadores já salvaram pessoas reduzindo danos? Eu não estou falando aqui de fazer o papel de pai e mãe, sabe? Eu estou falando aqui de redução de danos. Esse pai e essa avó ajudaram muito na redução de danos. E às vezes isso faz uma diferença enorme, porque uma pessoa que poderia estar totalmente debilitada ou que poderia... eu falo assim, tem duas formas de a gente morrer na vida, né? Uma é morrer mesmo, e a outra é morrer enquanto humano. Quantas pessoas nós vemos hoje que praticamente não têm nenhuma conexão com valores, né? Que para elas a vida não tem nenhum valor, que elas não se importam com o que elas fazem com as outras, ou seja, não tem nenhum tipo de conexão com coisas maiores, né? Com causas maiores. São pessoas que, na minha opinião, estão mortas enquanto humanidade mesmo, porque cindiram, sabe? E a gente pode ver isso porque tem. Eu não estou falando da Cracolândia, não, tá? Tem lá a Cracolândia, que tem gente parecendo zumbi, mas nas empresas, principalmente aonde tem poder, dinheiro e potencialidade para sobressair, né? Fama,
Vocês podem colocar em qualquer lugar, desde instituições religiosas, a questões ligadas à política, a questões ligadas a qualquer lugar, gente. Em comunidades mais simples, em lugares mais sofisticados. As pessoas às vezes fazem coisas horrendas só por isso, dinheiro, poder e fama. Elas passam por cima das outras sem nenhum tipo de pudor. Então, muitas vezes, quem salva, quem traz um pouco de aquela chavinha, sabe? Que liga os valores, que liga ali uma série de coisas que importam na vida e faz essa criança não cindir, não se perder, é uma figura que às vezes é da família, ou às vezes é um educador, é uma tia, um tio, às vezes até um vizinho, né? Que é aquele que de vez em quando vai lá, dá uma orientada, um avô, uma avó. Então pensem também no papel que nós temos como rede de apoio, né? E como também pessoas responsáveis para dar aquele cutucão no adulto que não está fazendo bem o seu papel como pai e mãe, né? Posso falar uma coisa bem legal? Fale. Desde a época que eu comecei a perceber, né, as pessoas falam, como é que você conseguiu chegar até aí, né, formar família, ter esse amor incondicional que você tem pelos seus filhos? Na verdade não é incondicional, é amor simples. Conta isso, Bia. Então é amor simples, não tem muito segredo. É que eu tive tão claro o que eu precisava na infância e na juventude. Eu precisava, por exemplo, eu espelhei meu pai. Meu pai, quando ele chegava em casa, ele chegava tão feliz, ele tinha tanta saudade, aquela vontade de abraçar aquelas filhas e não perguntar nada. Só abraçar e beijar, aquela coisa de amor, aquela saudade mesmo, aquela satisfação de estar com as filhas. Não perguntava nada. Um pouco mais pra frente ele perguntava e tal, mas era nítido que a gente sentia o amor que ele tinha pela gente, como ele gostava daquelas filhas. Na parte da minha avó não me julgava de jeito nenhum. Era um amor também. Eu falo que ela foi a minha mãe. Por que eu falo pela minha mãe? Que ela foi minha mãe. Minha avó era uma pessoa muito simples. Digo muito simples, até da aparência dela, era uma pessoa muito sábia também. E eu acho que ela entendia também aquela desordem, né, emocional, familiar da minha mãe dentro de casa. E ela procurava o máximo possível. Primeiro de tudo, a minha avó não julgou. Mesmo porque era minha avó, né? Podia ser minha mãe também, podia ser outra pessoa, mas era a pessoa próxima a mim que não me julgava. Ela morria de saudades, ela me abraçava e perguntava como eu estava. Eu tive uma conexão com a minha avó até o dia que ela morreu. Eu tinha 33 anos, eu falo que a figura de mãe que eu gostaria de ter era igualzinho a ela. Que foi o que eu levei um pouquinho para frente, né? Eu tinha muito claro o que eu queria, o que eu precisava na minha vida. Para eu viver sentindo um bem-estar. Então foram com essas duas pessoas. Meu pai sempre, com toda aquela educação e fineza dele, né, bom senso, um homem muito sábio também, me ensinou a raciocinar firme nessa parte emocional. Acho que é por isso que eu tenho tanta... As pessoas falam que eu tenho equilíbrio emocional. Eu tento, na verdade, acho que eu consegui também, mas essa parte do carinho foi a minha avó que passou para mim. Primeiro de tudo, o não julgamento. A última coisa que ela ia ver era o que eu estava comendo, o que eu estava vestindo, o que eu estava falando, o que eu estava pensando. Ela me aceitando do jeito que eu era. Era um oásis, né, gente? No meio, eu fico imaginando assim, imagina a faixa de Gaza e um oásis bem ali no meio, um coqueiro, aquela sombra gostosa e água de coco. Ô, Bia, aí você tá falando aqui, você já começou a falar um pouco de você como mãe. Você estava falando da adolescência, então vamos falar aqui, começo da sua juventude. Você casou super cedo, seu primeiro casamento. Casei. E como é que foi isso? Vamos lá, porque a gente está curioso agora. Vamos então, lá. Esse tipo de mãe que nem a minha, ela sempre, eu não sei por qual motivo, né? Ela estimula sempre que você tem que casar. Você tem que casar, você tem que casar. E eu não queria casar, né? Eu falo, sou sincera. Eu nunca tive essa expectativa de casar, de ter filhos, visto a família complicada que eu tinha, ali aquele sacerdote tremendo. Aí, quando eu tinha 23 anos, eu falo que pela própria imaturidade que eu tinha também, e volto a falar o que eu falei no passado ali. Quando você passa por muito problema emocional, e principalmente quando é a mãe que te educa desse jeito, você não tem discernimento para saber o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim. A mãe fala isso, não sei, né? O problema pode ser que seja comigo mesmo. Essa época eu não sabia ainda, né? Era um furacão dentro da cabeça. Casei, né? Com quantos anos? 23, com 23 anos. Na época, meu ex-marido quis ter filho, né? Quis ter a Patrícia. Com 25 anos,
né, a Patrícia, porque a Patrícia era pequenininha, nossa senhora, a Patrícia era muito pequenininha. Eu percebi muito rápido que aquele casamento nunca daria certo, né? Eu casei também pela própria imaturidade, pela própria... e olha, eu me expliquei antes, eu não tinha esse raciocínio para identificar o que era bom e o que era ruim, né? Hoje, obviamente, eu não me casaria, mas isso demora o quê? 35 anos atrás eu não pensava desse jeito. E, obviamente, como eu casei, da forma como eu casei, né? Aquele casamento não tinha como durar muito tempo e ele também acabou colaborando. E eu me separei muito cedo. A minha filha tinha 8 meses. Eu comecei a trabalhar, nessa época eu trabalhava no Carrefour. Ela era muito pequenininha, né? Eu sou daquela época que eu deixava as crianças com 4 meses, não tinha escola nessa época. Então eu ficava com a minha mãe, isso é uma história que eu vou contar mais pra frente. E a minha sogra também, naquela época, porque não existia escola período integral, né? Gente, olha, eu brigo com a Luana, até eu falo, gente, eu não sei como é que eu cheguei. Eu falo que eu montei um cavalo sem andando. Porque ela cresceu, já está com 34 anos, ela se formou em advogada, ela tem 2 filhos. Então, é muita história, né? Mas consegui passar. E como que você foi mãe dela? Como é que foi para você essa experiência? Foi maravilhosa, engraçado. Você sentia a mesma coisa que sua mãe? Não, olha, me dá até uma felicidade. Eu tinha muito claro, muito claro. Aliás, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, eu nunca tive expectativa nenhuma da maternidade. Que a maternidade ia me trazer felicidade e que o meu marido ia gostar mais de mim, meu casamento ia ficar mais firme, eu seria aceita na sociedade. Puxa, eu tenho filho. Nunca também escutei, olha, você tem que ter um filho. Não, eu engravidei mesmo. A minha única preocupação era quando aquela criança nascesse, nem na barriga, quando eu visse, eu conseguisse transmitir o que o meu pai e minha avó me transmitiam. Meu pai transmitia todo aquele amor que ele tinha, aquela felicidade de ficar com as filhas, mesmo se fosse pouquíssimas horas do dia, e o carinho, a aceitação da minha avó, seja da forma que fosse. Porque, né, para quem é mãe, você sabe que a gente acaba gerando, é sempre um ser estranho, né? Aquela aceitação, fosse quem fosse, aquela vez. Eu tinha isso muito claro. Né? Normalmente eu falo para todo mundo, falo, gente, o pessoal fica preocupado com enxoval, com quarto, padrinho. Eu não tinha nenhuma dessas preocupações. A única era dar o bem-estar para ela. Gente, olha só que coisa interessante, né? E aqui é para a gente se atentar nos aprendizados. Essa mãe, ela era muito intensa na maldade ali, e talvez ela não tinha nem consciência do quanto ela era má. Porque o modus operandi dela, na minha opinião, ela tinha várias questões ali que ela estava muito mal resolvida. E ela tinha uma dificuldade de lidar com os filhos mesmo, né? Eu acho que ela precisava de ajuda, né? Ela precisava, talvez, olhar para aquela situação e falar assim, não é certo o que eu estou sentindo, deixa eu pedir ajuda, né? Porque, inclusive, isso atrapalhou a dinâmica toda dela com o próprio marido, com a própria mãe, enfim. Mas, ela fez isso por muito tempo, e ela fazia isso de maneira intensa. E o pai, né, ali, ele, no tempo que ele tinha, ele chegava, ele mostrava que ele estava com saudade. Vocês viram o que ela falando aqui. A avó também, e ela falando também sobre a questão de que eles estavam preocupados em viver o amor, o acolhimento. E eu não estou falando aqui que eles eram pessoas que estavam necessariamente só passando a mão na cabeça. Bom, eu imagino que pela educação que a Bia tem, pelos princípios dela, eles ensinaram muitas coisas importantes, ela recebeu alguns nãos na vida. A gente está focando aqui nessa história macro, né? Quando você olha para o fruto, você subentende que ele foi bem criado, né? Porque você olha pelos valores, por tudo. E, inclusive, pelo doce que ela é, né? Você vai olhando assim e fala assim, poxa, uma pessoa que viveu essa história, olha o doce que ela é. Porque eu conheço pessoas, inclusive, que viveram nada nem parecido com isso e não conseguem dar amor. E não conseguem nem questionar que não dão esse amor. Né? Elas nem estranham isso. Elas acham extremamente normal. Agora, tem um ponto super interessante. Como que era tão intenso essa forma como o pai e a avó fizeram, que isso marcou positivamente. E criou ali uma referência para a Bia. E quando ela foi mãe, foi essa referência que prevaleceu. Então, ela não entregou a mesma coisa para os filhos. E aqui,
para as pessoas que viveram de alguma forma, porque também vamos pensar, né? Essa geração aí, pensa a mãe da Bia, provavelmente ela é uma geração do pós-guerra, aquela geração que os pais e ela mesma pode ter vivido a restrição, até mesmo alimentar ou o medo de restrição. Ela viveu também vários períodos aí econômicos que foram desafiadores. Ela pode ter vivido muita, talvez a mãe dela, que já era uma avó doce, não tenha sido uma mãe totalmente doce. A gente vê muito isso, né? Os avós vão se, com o tempo, vão ficando mais doces, né? Porque vão ficando mais sábios, né? Mas o que acontece? A Bia, ela conseguiu fazer algo muito mais refinado. Pessoas que receberam algo similar e que se identificam com essa história, pensem no seguinte: uma das formas de cura, e aqui tem a resposta do José Dezene, é o seguinte: quando a gente olha para a nossa dor, quando a gente, inclusive, permite que essa ferida possa doer, a gente não tem que negar, ou simplesmente falar assim, eu já perdoei, eu já passei por isso, não tô nem aí. Não, não é isso não, gente. É inclusive se permitir viver mesmo, chorar, porque dói, né? Mas principalmente olhar para a dor e entender o que ela pode construir a partir disso. Depois que você vive tudo isso, você construir algo diferente. E principalmente, tudo que nós fazemos e que pode impactar as novas gerações ganha propósito. Você não está mais lutando por causa de uma situação, entende? Você olha e fala assim, olha, o que eu estou construindo hoje é muito maior. Depois que eu me for, isso vai ficar. Esse amor que eu tô entregando aqui vai virar legado. As pessoas podem tirar dinheiro dos meus filhos. Eu posso deixar patrimônio para eles. Mas o amor que eu estou dando, se alguém quiser roubar, eles podem falar assim, não precisa roubar não, eu te dou amor e eu ainda produzo mais. Entende? A capacidade de amar é uma coisa maravilhosa. E pessoas boas são prósperas também, né? Isso leva para outras gerações. Se pensar assim que tem gerações, né, gente, que só maldade, 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 e que de repente chega aquela que vai lá e rompe com aquele ciclo. É lindo que comece de vocês, né? Isso nos inspira muito. E posso falar uma coisa legal também? Outra coisa, eu falo que além da inspiração do meu pai e da minha avó, isso não adianta a gente esconder, eu sempre tive essa vontade, todo mundo tem, essa vontade de ter um companheiro, de ter uma família, né, de ter aquela coisa aconchegante, eu tinha, mas eu achei que nunca fosse capaz de conseguir. Porém, eu achava tudo que eu sabia tudo que eu tinha que fazer para proporcionar aquele lado de amor, né, de segurança. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu sabia exatamente o que precisava ali e eu achei que tô aqui, eu falo que estou até hoje, né? Mas eu tinha essa vontade de sempre ter um companheiro e ter essa família. Então, para quem passa por tanto sofrimento, né, emocional que nem eu passei, eu precisei ter a referência, né, do meu pai e da minha avó, mas ao mesmo tempo eu tinha, acho que inconscientemente, aquela vontade de ter uma família como eu não tive. Né? Aquela mãe compreensiva, aquela mãe amiga, aquela mãe que não julga, aquela mãe feliz. Uma mãe feliz, que não tem frustração de nada, que a filha não é um problema para ela, muito menos o marido, que a mãe não é o centro das atenções na casa. Né? As 4 pessoas, ou 5, ou quantas pessoas estiverem na casa, todos eles têm um lugar para ali, né? Não é só um que determina tudo ali, transformando, complicando a vida de todo mundo que mora ali. Então, nessa referência aí, eu já tinha essa vontade. Então, mesmo que você ache que você não vai conseguir, eu achei que eu nunca fosse conseguir, nem casar nem nada. Eu fui. E a hora que eu tive a oportunidade de poder cuidar, de poder saber fazer aquilo da melhor forma possível, eu consegui. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, só um ponto que estão entrando comentários aqui lindos, falando sobre o amor, da capacidade que ele tem de curar e como que isso reverbera, né? Quando a gente ama, os nossos filhos automaticamente... Gente, porque olha só, aquilo que a gente fala com
os nossos filhos, opa, deu uma travadinha aqui. Aquilo que a gente fala com os nossos filhos tem um impacto, mas aquilo que a gente faz, eles imitam muito mais. Aquilo que a gente vive é igual o pai dela, né? Ele chegava, ele nem falava, ele não dava regra para as coisas, ele só vivia. Mas vamos lá. Você está falando aqui que você conseguiu construir sua família e tudo mais. Não foi com esse marido aí que você estava. Não. Pelo que eu entendi, ela falou que ela subiu no cavalo e fugiu. Ela foi para esse casamento justamente para fugir dessa mãe. Foi. E esse casamento, o que aconteceu? Foi. O casamento não deu certo, ele não estava preparado para ser marido, muito menos para ser pai. Mas eu tinha aquele amor intenso pela menina, né? Pela Patrícia, pela minha primeira filha. E eu separei dele. No início, eu precisei morar com a minha mãe novamente. Né? Você vê como a ironia do... Você voltou para casa da sua mãe. Sim. E você não vai acreditar como é que eu voltei para casa dela. Isso a gente até uma vez conversei com uma amiga minha. Depois de um tempinho, não tinha naquela época, estava tudo muito complicado, né? Eu voltei para morar com ela e nessa hora eu voltei, você não vai acreditar. Eu não vou dizer que eu voltei feliz, mas ao mesmo tempo eu voltei para casa onde eu estava. Depois da separação, eu cheguei à minha casa diferente. Eu não sei por qual motivo. Eu tentei enxergar aquilo que eu sempre procurei. Aconchego, carinho, respeito. Minha filha está de volta. Durou muito pouco, tá? Gente, tem uma coisa para contar para vocês. Essa parte aí que conta o momento em que a Bia voltou para casa da mãe é a que já está disponível lá no YouTube. Antes de vocês saírem, pelo amor de Deus, esperem aí. Eu quero agradecer vocês por nos acompanharem até aqui. Muito obrigada por vocês estarem, participarem. Para quem chegou depois que eu fiz a abertura, nós já temos aqui a nossa gravação da segunda parte disponível no YouTube. Eu vou colocar o link para vocês. Quero pedir que vocês carinhosamente se inscrevam, que vocês curtam o vídeo, façam comentários, por favor, e sejam muito gentis. Eu acho que aqui a gente está falando de saúde mental, é uma coisa super importante que a gente viva isso no nosso dia a dia, né? Levem perguntas também, comentários. Se tiverem insights, pensarem em novos temas, podem colocar por lá também, tá? Depois vai ficar disponível essa parte do episódio lá no YouTube também, bem como aqui salvo, justamente para vocês poderem ver as duas partes. Para quem não entendeu nada porque chegou no meio, nós tivemos uma intercorrência da gravação inteira do podcast e essa primeira parte ela havia sido perdida. Só que aí nós decidimos fazer aqui, nossa equipe ajudou a gente a pensar, né, como é que a gente faria tudo isso. E nós, né, Bia, a gente já gosta tanto desse papo. E a Bia até falou assim no começo, Luana, obrigada, porque eu nunca tinha parado para discutir dessa forma. E ela conseguiu fazer uma leitura, né, Bia? É uma coisa muito legal, até se der tempo de falar. Eu sempre tive muito indefinido isso. Por que a minha mãe fazia isso? Por que isso acontecia? E, sinceramente, eu só achei que eu ia saber o dia que ocorresse. Alguém que me explicasse, que chegasse lá em cima e falasse, você pode me explicar por que aconteceu tudo isso? Deu tudo certo, mas eu não entendi nada dessa vida que eu tive. Nunca fiz coerência com nada. E separando tudo que eu tinha que falar nesse podcast, eu fui fazendo uma análise ano por ano, né, fase por fase, e para mim foi... Então, eu consegui ter muito claro tudo isso. Para mim me ajudou muito, inclusive, conseguir falar essa parte da minha vida, porque ninguém quase divide isso. Né? Isso é uma coisa que as pessoas escondem, porque na verdade tem muito sofrimento, né? Nem toda família, nem toda amiga minha, né, para conhecer também pensar, eu não dividi essa história com quase ninguém, porque é um pouquinho forte e serve um pouco, e normalmente era diferente dos padrões de família, de mãe, né? A mãe sempre é a pessoa mais importante na vida dos filhos. Hoje eu sou uma pessoa mais importante na vida dos meus filhos, mas é um assunto, minha mãe não foi assim, então é um assunto que eu nunca pude discutir com ninguém. Minha mãe também, né? Eu não entrava muito em detalhes, mas no fundo eu pensava, vou falar o quê? Minha mãe não é aquela mãe que a mãe das minhas amigas, não é aquela mãe que eles compram um convite de coração, tudo é coração. A minha mãe, aliás, ela detestava essas coisas, né? A minha mãe não era uma pessoa que gostava de carinho também, não dava e também não recebia. Então, dividir essa história com as pessoas, é a primeira vez que eu divido com alguém, eu nunca esperava, né? Mas eu acredito, né, que tem alguém que vai assistir o vídeo
alguém que conheça alguma pessoa que tenha passado por tanto sofrimento emocional. Não sofri violência física, não ficava de castigos, nada acontecia, mas a violência psicológica sim, né? E você acreditar que aquilo um dia vai mudar, né? Mesmo que você não entenda, procure melhorar, vai pra frente. Porque hoje em dia eu falo que eu vivo uma vida maravilhosa, né? E a vida é maravilhosa, né? Quando você começa a ter um entendimento das coisas, e principalmente eu que tive, quando eu percebi que eu queria formar uma família, a família é a melhor coisa do mundo, mas como as que eu tenho hoje, né? Todas as pessoas existem, o filho tem um lugar certo, o meu marido tem um lugar certo, eu também tenho. É difícil? Quer dizer, para quem está de fora acha que é difícil, né? Mas eu precisei passar por tudo isso que eu passei para saber o que é certo, o que é errado e o que é bom e o que é ruim. Mas tem um ponto, tá, gente? Nenhuma criança precisa passar por tudo isso para aprender o que é certo e o que é errado. A gente não precisa... Aquela história, né, de que, olha, eu preciso colocar uma situação muito difícil ali para poder ensinar virtudes. Não. Quando a gente tem ali uma muda, né, de uma árvore e a gente quer que ela cresça muito forte e que ela cresça muito saudável, o que a gente faz? A gente protege ela. A gente não pega aquela muda e coloca lá na tempestade, a gente não coloca ela naquele sol muito forte, a gente protege, coloca na sombra, a gente dá água na hora certa, a gente não vai lá e ficar colocando 2 litros de água todos os dias, né? Então, ninguém precisa passar por sofrimento para poder aprender. O que aconteceu aqui é que, apesar de tudo isso, ela aprendeu muitas coisas. Tem pessoas que, em situações como essas, não têm essa oportunidade. Tem pessoas que sofrem danos que não conseguem se restabelecer. Tem pessoas que realmente são engolidas por esse processo, né? E que, inclusive, vão viver na vida várias relações abusivas, porque, inclusive, não conseguem parar e pedir ajuda, sabe? Para se reerguer. Elas vão entender que sempre elas vão precisar de alguém do lado e elas vão se encaixar como se fosse ali um encaixe perfeito em relações abusivas, porque elas se adaptaram a isso, né? Quantas pessoas a gente não ouviu falando assim: ah, não, mas essa pessoa que olha, se não é alguém para me criticar, não dá certo. Ah, não, olha, se não é uma pessoa que me chama ali, sabe? Que eu não gosto. Quantas mulheres eu não ouvi falando assim: olha, ai, gente, olha, eu não gosto daquele cara ali que é todo romântico e tudo mais, não dá, não rola, não consigo. Quando o cara é perfeito demais, príncipe, não dá certo. Eu gosto do canalha, é daquele que não me liga no dia seguinte, é daquele que eu já sei que ele é todo esquisito, fala com 5 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei o que tem, eu gosto de homem desse jeito. No fundo, existe ali algum tipo de padrão que em algum momento essa pessoa entendeu que está ligado ao amor, né? Por isso que é importante a gente se organizar e principalmente buscar ajuda, né? Bia, obrigada. Essa parte número 1 tá linda, né, gente? A parte 2 tá mais incrível ainda, porque mostra a Bia volta a morar com a mãe dela e ela também volta com essa esperança de que a mãe dela pudesse mudar, de que ela pudesse também salvar. É algo muito comum nas pessoas que vivem isso, pensarem assim: não, agora que eu já entendi tudo, peraí que eu vou ajudar, agora eu vou salvar aqui. E aí, muitas vezes, acaba em decepção. Mas a história dela é linda, 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 gente. Porque ainda com várias questões que te trouxeram decepções, a Bia seguiu e de uma maneira super funcional, tá? Fazendo escolhas bacanas, numa relação hoje, que é essa que ela tá falando aqui. Ela conseguiu construir a família dela. E olha, eu não vou lembrar aqui quem que é o autor, mas depois eu coloco os créditos no comentário, tá? Mas é a história da fruta bichada. A fruta bichada, ela acaba amadurecendo rápido demais. É o que acontece com crianças, com pessoas, às vezes, que vivem em situações que são adversas, né? E que elas acabam tendo que já pensar. Pensa só, gente, não era para uma criança tão pequenininha ter que ficar se preocupando com o seguinte: como é que eu salvo a minha mãe? Por que ela é assim? Gente, uma criança pequenininha, ela tem que estar pensando o seguinte: o que eu vou desenhar amanhã? Eu quero encontrar meu amiguinho, eu vou brincar de tal coisa, vai ter o aniversário, vai ter não sei o quê, vai ter tal festinha. Olha o nível de estresse para uma criança tentar entender uma coisa que ela não tem ainda maturidade para entender. Imagina uma criança que já estava preocupada em quando é que ela teria a família dela.
E não foi aleatoriamente que aos 23 anos ela falou assim, então tá bom, então já vou casar. Ah, já que a minha mãe quer que eu case, eu vou casar. E quantas pessoas não fazem escolhas assim, de vou casar com alguém. Ela até falou assim, que o rapaz falou pra ela, né? Ah, eu não tô aqui pra casar, eu não sou bom pra marido nem pra ser pai. E provavelmente nem ela estava inteira ali, porque ela estava querendo era fugir daquela relação. Ela montou no cavalo. Aquela história, né? Eu quero fugir. Então, a fruta bichada, ela amadurece antes do tempo. Ela não consegue amadurecer ela não consegue viver aquela jornada como deveria ser. Então, é bem delicado, né? Porque ela não consegue viver o processo no tempo certo. Mas a Bia conseguiu trazer encaixar a rota. Talvez por isso ela tá com esse elixir da juventude aqui, ó, Sim, 60 tempo. anos, e agora ela tá vivendo com mais tranquilidade aqui nos anos, né? Quero mandar um beijo para vocês. Obrigada. Se eu ficar aqui, gente, vou ficar até, olha, amanhã, porque tá uma delícia, tá? Obrigada de coração a todos vocês. Vai ficar salvo aqui e também lá no YouTube. Então, já vou colocar o link aqui para vocês acompanharem, hein? Vai lá que a parte 2 está demais. Se inscrevam, curtam, comentem. É isso, hein? Beijo. Tchau, tchau. Ó, vem falar com a gente de saúde mental.